Olá, você está assistindo o segundo dia de VIPs aqui no canal Moral da História. Vem comigo. Hoje a gente vai fazer então a tag Minhas Quotes Preferidas. Foi criada pela Mel Ferraz, ela é muito linda, vou deixar o link do canal dela aqui abaixo, óbvio. E eu fui tagueada pelo maravilhoso e queridíssimo Alisson. Eu vou deixar o canal dele também linkado aqui abaixo. Vamos começar sem delongas. Primeira pergunta, você tem costume de marcar passagens que você gosta do livro que você está lendo? Se sim, como? Tenho, sim. A maioria dos livros, não são todos. Quando a leitura é muito rápida, eu acabo não marcando, né? Mas na maioria dos livros eu costumo marcar sim. E eu costumo marcar com as flagzinhas ou com as tags, né? Ou ainda post-it. Várias, sei lá, tem vários nomes, as pessoas chamam como quiser. E são essas aqui. Segunda pergunta, você tem o hábito de rever as suas citações preferidas? Na verdade, esse é um costume novo meu, né, de marcar. Eu sou muito boba, muito burra e eu, na verdade, não conhecia até pouco tempo atrás os post-its, né, ou as tags. Então eu não marcava, eu era muito cuidadosa com meus livros, então eu não conseguia dobrar a página, eu não conseguia riscar a página com lápis ou caneta ou qualquer coisa do tipo. Então eu acabava que ficava sem marcar mesmo, né? Idiotice plena. E aí quando eu vi a dica de usar as tags, quando eu comecei a assistir os canais literários ano passado, eu falei, oh meu Deus, por que eu não pensei nisso antes, né? Terceira pergunta, você compartilha esses quotes, essas citações com amigos, com a família, com um namorado, etc. E sim, sempre que possível, né? Porque leitura, esse é um dos motivos que a gente faz um canal literário. Leitura costuma ser uma coisa muito íntima, assim, muito solitária, pelo menos na minha opinião. Então é difícil ficar compartilhando sobre aquilo que você está lendo ou que você leu, enfim. Mas sempre que possível eu compartilho sim, né? Quando possível nas redes sociais, quando eu estou no clima, mas principalmente para o meu marido, porque enquanto eu estou lendo, ele está perto de mim, próximo de mim, e aí normalmente eu falo, olha que massa, olha que frase, não, escuta essa, aí eu começo a falar a citação que me deixou impressionada. Então eu compartilho sim, sempre que possível. E quarta pergunta, quais são as suas 5 citações preferidas? Então vamos lá. Primeira citação preferida, não tá numa ordem de favoritismo, provavelmente em outros livros tem quotes preferidas, mas é um pouco difícil você selecionar 5 livros com 5 quotes preferidas e sei lá, eu acabei escolhendo o que estava mais prático para mim. Então, a primeira quote que eu vou citar está no livro Os Ancestrais de Avalon, da Marion Zimmer, tá? Então tá na página 187, 188, que fala assim: tirai-nos do irreal e levai-nos até o real. Tirai-nos da escuridão e levai-nos para a luz. Tirai-nos do medo da morte e levai-nos ao conhecimento da eternidade. É simples, né? Mas resume muito nas coisas que eu acredito. E então escolhi essa para citar para vocês aqui. Segunda citação está no Oceano do Fim do Caminho, do Neil Gaiman. É óbvio, é claro, né? A citação está aqui, né, na página 66 e é massa, olha só. Eu adorava mitos. Não eram histórias para adultos e não eram histórias para crianças. Eram melhores que isso. Simplesmente eram. E aí isso resume, né, o que eu falei tá no vídeo passado sobre essa minha paixão de mitologia, de fantasia e tudo mais. Então, quando eu vi isso posto em palavras, eu achei incrível. Mitos não é para criança, não é para adulto, simplesmente eles são. Próxima tag, então, tá no Herói de Mil Faces. Esse livro eu li antes, então, de eu conhecer as tags, eu só marquei agora para ler aqui para vocês. Então, aqui, na verdade, é um resumo da jornada do herói. O parágrafo que eu marquei também é um resumo dessa jornada. E eu vou ler então para vocês compreenderem o que é essa jornada do herói, né? Então assim,
Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. Me diga aí aonde vocês já viram essa jornada. Eu vou citar algo que é muito popular, que vocês conhecem bastante, que é o Harry Potter. O Harry Potter, então, está no mundo ordinário, né, no mundo comum, né, e ele é convidado a participar de um mundo extraordinário, de um evento sobrenatural, como fala aqui. Lá ele encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói, então, tem que retornar ao mundo ordinário, né, ao mundo comum, com sua misteriosa aventura para trazer benefícios, né, aos semelhantes ali que estão em volta dele. Esse ciclo pode ser repetido várias vezes. No Harry Potter, então, acontece a cada livro. Todo ano ele vai para o mundo mágico, ele ganha sua vitória e retorna para o mundo ordinário. Todo herói só consegue ser um herói se ele consegue fazer esse retorno ao mundo ordinário e fazer a diferença, por assim dizer. Então, próximo quote está no livro Extraordinário, né? E tá na página 55. E eu escolhi isso porque, na verdade, ultimamente, desde quando eu li esse livro, tem se tornado meu mantra, né? Eu acho um pouco difícil você fazer isso. E por achar um tanto difícil, mas achar certo, eu achei que faz muito sentido isso, eu tenho carregado isso como quase um mantra mesmo. Fico repetindo para mim mesma. Na verdade, é um preceito do Sr. Browne, que é o professor dele. Todo começo de mês ele escreve uma frase no quadro e aí os alunos vão ter que decorrer sobre aquilo durante o mês. Então esse é o preceito de setembro. Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Achei, sei lá, foi uma das coisas que eu carreguei pra mim mesmo. Bom, e o último quote está no Mundo de Sofia, está na página 25. E nesse O Mundo de Sofia, nessa quote que eu marquei, eu acho que tem muito a ver com a gente, com nós leitores, que é o seguinte: mas a leitura do que outras pessoas pensaram pode nos ser útil quando precisamos construir nossa própria imagem do mundo e da vida. Então aqui, na filosofia, há muito dessa questão de você mesmo encontrar suas próprias respostas, né? E não encontrar essas respostas no outro, numa coisa externa. Você tem questões de vida, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu existo, questões básicas, né, que todo ser humano se questiona. E na maioria das vezes a gente costuma buscar isso fora, de uma forma externa. A gente busca isso em livros, né, na ciência, nas religiões, no que os outros falam, isso é certo, isso é errado, e você acaba seguindo. Mas a filosofia fala muito que o melhor caminho é você buscar essas respostas por si mesmo. É claro que é um tanto difícil, mas isso não descarta as informações externas, é óbvio. Isso não descarta o conhecimento científico, o conhecimento dos livros e das religiões. E como exemplo ele cita isso, que a leitura do que as outras pessoas pensaram, do que as outras pessoas pensam, então pode nos ser útil quando a gente precisa construir a nossa própria leitura, né? Nossa própria forma, nossa própria visão da questão e da vida, enfim. Então, essas foram as 5 quotes. Espero que vocês tenham gostado. E por último, a quinta pergunta é indicar 5 amigos para responder essa tag. Então eu vou indicar a Natália Cardoso. Linda, responda, por favor. O Rafa, do Bigode Literário, outro fofo. A Tríplice Literária, aqueles lindos. Os Olhos de Ressacos, maravilhosos divos do YouTube. E por último, a fofíssima da Marizilo, que inclusive foi quem me tagueou na tag passada, no vídeo de ontem, e eu esqueci de falar. Mari linda, um beijão e eu vou ficar esperando sua resposta. Eles todos estão fazendo, menos o Tríplice, mas eles estão fazendo uma surpresa aí. O restante também está fazendo VIPs, então todos os links estão aqui abaixo. E é isso, gente. Esse foi o segundo dia. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se é novo, se inscreva no canal e seja bem-vindo. E ficamos por aqui. Até amanhã. Um beijão.